Bem-vindos ao treinamento prático de vendas consultivas. Essa aqui é a primeira videoaula. Nessa videoaula 1, nós vamos trabalhar o módulo 1, que é por que treinar vendas, como ser mais efetivos na hora das visitas, por que e o que são essas benditas técnicas de vendas e a importância do planejamento de visitas. Por que é importante treinar vendas? Porque a imagem daquele produtor isolado na fazenda não é mais realidade. Treinamento de visita, técnica de vendas, por que treinar vendas? Eu vou querer lembrar com vocês principalmente o seguinte: por que a gente está aqui? Todo dia de manhã vocês saem para vender, para tirar um pedido. Outros também saem. E se a gente continuar fazendo a mesma coisa, o resultado sempre vai ser igual. As pesquisas hoje falam que agricultores recebem, em média, 15 visitas de vendedores por dia, só quando a gente fala de defensivo e de insumos agrícolas, sem contar máquina, equipamento, óleo diesel e tudo mais. Então, a coisa mais importante para ter sucesso nisso hoje é não ser mais um. É não ser aqueles 14 que vão ser dispensados e ser aquele um que vai ter toda a atenção do seu produtor. A melhor maneira de você não ser mais um é mudar seu jeito de vender. Nosso objetivo é usar as famosas vendas consultivas, que hoje a gente vai explicar para vocês como é que funciona. Por que é importante ser diferente? Porque insanidade é continuar sempre fazendo a mesma coisa e esperar ter resultado diferente no final. Nós temos que ser diferente, nós não podemos ser igual a todo mundo. Quando a gente fala em vendas, eu queria trabalhar com vocês o seguinte: o que tem em comum a profissão de jogador de futebol e de vendedor? Muita gente vai falar para mim que é resultado, que é objetivo, que vendedor de futebol ganha bastante e o nosso vendedor não ganha. Eu queria puxar por um outro lado. O segredo do sucesso das duas profissões está em que jogador de futebol, para poder desempenhar o seu papel, o seu trabalho e para ter sucesso, ele precisa conhecer e praticar as técnicas de como se joga a bola. Do mesmo jeito, o nosso vendedor precisa conhecer, praticar e adaptar ao seu estilo as técnicas de vendas. Porque do mesmo jeito que a gente aprende a chutar a bola de pé direito, a gente aprende a como dar um bom dia ou como abordar o seu cliente. Então, já que a gente está falando de técnica de vendas, o que são essas técnicas de vendas? São ferramentas que permitem ao vendedor, através de um diálogo eficiente e planejado. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é que vender é conversar, vender é relacionamento. Só que para a gente poder conversar com alguém, a gente precisa planejar antecipadamente o que a gente está fazendo, como a gente vai fazer, com quem eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou oferecer, como eu vou reagir à conversa. A hora que você tiver esse diálogo eficiente planejado, para que serve? Identificar a necessidade dos seus clientes. Ninguém compra o que não precisa. Então, quanto mais a gente conseguir identificar o porquê ele vai comprar, o que ele necessita, mais fácil a gente, com essa ideia na cabeça, montar e oferecer uma solução que vai atender essa necessidade. A hora que você oferecer a solução e acertar, negocia e fecha a venda. Esse é o básico das técnicas de vendas. Então, nós vamos trabalhar com vocês de como ter um diálogo eficiente, como identificar a necessidade do seu cliente, como oferecer uma solução para esse cliente e, com base nessa solução, como negociar e fechar uma venda. Como a gente trabalha no mundo agro, e o mundo agro a gente tem sempre que lembrar que o perfil do agricultor mudou. Hoje não é mais aquele agricultor super dependente da gente como era antigamente. A tecnologia também chegou no campo e a gente precisa começar a compreender essa mudança e como trabalhar nesse novo mercado. Muita gente fala que depois que entrou a tecnologia, a única coisa que faz um agricultor comprar é preço.
que todo mundo hoje é pressista, que o cara não quer mais saber de contato, não quer relacionamento, o que ele quer é preço barato. Só que a gente tem que começar a entender o seguinte, por que ele foi para preço? Porque a gente está começando a não atender a necessidade que ele sempre teve. Se a gente ainda acha que ele é um dependente de tecnologia, moçada, esquece. Tudo que for técnica hoje, agrícola, só pergunta para o Google que ele te fala. Vou te dar um exemplo aqui, quais são os fungicidas recomendados para ferrugem na soja. Se você colocar, abre uma lista. Então não é saber qual é o produto. O diferencial hoje que vai fazer vocês saírem do preço, sair do tudo igual, quando a gente pergunta para o agricultor, ele responde, é qualidade no atendimento. Hoje, a primeira coisa que eu uso para começar a pensar em comprar é a qualidade do atendimento que eu estou recebendo. Segundo lugar, a qualidade do produto que eu estou comprando. Terceiro, de quem eu estou comprando. Em quarto lugar, na pesquisa que foi feita com eles, ele vai te falar preço. Então entenda o seguinte, se o seu agricultor está olhando para a sua cara e só está falando de preço, quanto custa, quanto custa, quanto custa, ele não percebeu em você um diferencial em atendimento, produto e empresa. Se é tudo igual, se eu não tenho diferença ou nada que os diferencie, eu olho para preço, esse é o raciocínio. E quando a gente pergunta para ele, tá, mas para ter qualidade de atendimento, o que esse profissional tem que ter com o senhor? Confiança. Ele tem que ganhar minha confiança. Ele tem que mostrar que conhece e entende o que eu preciso, que conhece e entende as minhas necessidades. E principalmente, que não me engane. Pô, confiança é muito importante, mas como é que eu faço para poder mostrar para o senhor o que eu estou fazendo e poder ter essa confiança do senhor? Básico, presença. É o tempo que ele investe em me atender. É a frequência de visitas que ele investe em me atender. E a acessibilidade que eu tenho para ele. Então, se você quer conquistar a confiança de alguém, nada mais que estar presente e demonstrar tudo aquilo que é o seu potencial de trabalho. Quanto mais você tiver, vou pegar um exemplo aqui na soja, quanto mais você tiver dentro de uma fazenda, olha na soja, quantos momentos diferentes a gente tem de necessidade de interação, de necessidade de um conselho, de uma orientação. Então, quando você começar a colocar presença como uma coisa muito importante no seu dia a dia, junto com o seu agricultor, você vai ver que o seu trabalho, a sua presença, estar presente dentro da fazenda, vai o levar a conquistar confiança, e essa confiança vai te colocar como qualidade de atendimento e vai te diferenciar. O maior objetivo de tudo isso não é só a assistência e tudo mais, é ganhar a preferência do negócio. Em quem eu confio, eu dou a preferência. O mercado é dinâmico, a gente pode perder, pode ganhar, mas a situação mais legal que você pode ter na vida é ser o último cara na hora de sair da sala, na hora de uma negociação. Para que a gente possa saber se a gente está pronto para todo esse desafio, eu vou colocar aqui o primeiro passo com vocês, que é o autoconhecimento. Vamos fazer um teste aqui, eu e você, para a gente saber se nós estamos prontos para ir para o campo. Eu coloquei esse radar aqui e eu vou fazer algumas perguntas para vocês, e em cima dessas perguntas a gente vai trabalhar e se autoconhecer. Em primeiro lugar, queria que vocês dessem uma nota de 0 a 10 para a importância que tem em um vendedor conhecer tecnicamente as culturas da área que ele trabalha. De 0 a 10, quanto é importante? Segundo lugar, de 0 a 10, conhecer tecnicamente a sua concorrência, seus produtos e suas campanhas. Quanto é importante para você desenvolver o seu trabalho? Terceiro lugar, saber vender. De 0 a 10, qual a importância que tem saber vender? Da mesma forma, saber ouvir. O quanto é importante? Dê uma nota de 0 a 10 no quanto é importante ouvir os seus clientes. Outra,
Prometer e cumprir. Que importância tem isso no seu dia a dia e no seu relacionamento com os seus clientes? De 0 a 10, me dê uma nota. Outra, planejar e cumprir uma agenda. Quanto é importante você planejar e saber tudo o que você tem que fazer, o que você tem que fazer, quando você vai ter que fazer. Dar visibilidade do seu trabalho para o seu cliente. De 0 a 10, qual é a importância que tem o seu cliente saber exatamente o que você está fazendo em cada visita que você faz. E em último, mas não tão menos importante que as outras, eu considero até mais importante ainda, de 0 a 10, que importância tem você reportar resultados, mostrar para o seu cliente que aquilo que você faz teve um resultado, teve um valor e teve um ganho. Então, vocês colocaram para todos esses pontos uma nota de 0 a 10 para a importância. Vamos começar a nos autoconhecer. Que nota você dá para o seu trabalho, para o seu conhecimento técnico das culturas da área que você trabalha? Adubação, semente, variedade, praga, erva, doença, comercialização. Que nota você dá para você de 0 a 10, para o seu conhecimento? O mesmo para o conhecimento técnico de produtos, campanhas dos seus concorrentes. Dê uma nota para você. Antes da gente continuar, eu só quero avisar, cuidado com a nota 7, tá? Nota 7 é para quem não sabe o que vai responder. Não quer ser ruim, não quer ser muito forte no juízo, mas também não quer ser fraco. Então, cuidado com a 7, tá? Terceiro, saber vender. Que nota você se dá? De 1 a 10 para saber vender. Saber ouvir. Prometer e cumprir. Você está cumprindo tudo o que você prometeu? De 0 a 10. Se deu uma nota. Planejar e cumprir uma agenda. Como é que está? Como é que está seu resultado? Como é que está a efetividade do seu planejamento? Outra, seu cliente sabe, enxerga o que você está fazendo hoje na fazenda dele? E de 0 a 10, que nota você dá para você estar demonstrando para o seu cliente os ganhos que eles tiveram com você? Basicamente, esse exercício, o importante é que você compare a sua nota com a importância. Aonde o degrau estiver maior é o seu ponto de investimento na sua carreira. É aonde você vai ter que trabalhar para que você possa ter resultados melhores. O mundo não está parado, a gente tem que aprender a todo dia. Então, se você está com problema de conhecimento técnico de culturas, corre atrás, pergunta para o Google. Produto, concorrência, a mesma coisa. Saber vender. O único indicador que te permite falar quanto você é bom em vendas é quanto eu estou vendendo versus qual que é o potencial total de venda que eu tenho na minha área. Comecem a observar isso. Tá? Nesses 40 anos que eu estou nesse mercado, como vocês, enfrentando o agronegócio, eu coloco que o profissional de vendas, a profissão tem uma evolução. Não está todo mundo igual, todo mundo não faz a mesma coisa, existe uma evolução. E principalmente, o que é importante a gente sempre lembrar, vendas é a única profissão do mundo que não tem escola. Você não tem um ensino fundamental especializado em vendas, um colégio técnico especializado em vendas, uma faculdade especializada em vendas. Apesar de ser a profissão mais velha que tem no mundo, a gente aprende levando pancada, perdendo pedido. A gente aprende na dificuldade. Então é uma profissão, outra que é diferente, ninguém escolhe ser vendedor. Nesses mais de 15 mil pessoas que eu treinei durante esses últimos 4 anos, eu sempre faço uma pergunta: o que você gostaria de ser quando crescer? 5 pessoas falaram para mim, vendedor. Porque é uma profissão que não tem aquele glamour das outras profissões, mas eu, há 40 anos nisso, posso dizer para vocês que é a melhor profissão que tem no mundo. Tá? Vamos entender então a postura. Aquele cara que ganha o primeiro talão de pedido
primeira lista de preço e vai para o campo. Qual que é o comportamento que ele tem? Eu chamo de vendedor de rede. Especialista em desconto. É aquele cara que fala muito. E até em alguns momentos chega a ser chato para quem é o comprador desse cara. E ele é especialista em desconto. O que vai sempre acontecer? A cada problema, cada barrada que dá na venda, ele baixa o preço, ele baixa o preço, ele baixa o preço. E tem uns agora que viraram até comprador de cliente, né? Depois que baixou o máximo que tem, liga para o chefe, chefe, ó, eu estou aqui no cliente fulano de tal, eu estou precisando de um desconto. E aí põe a mão no telefone e fala para o cliente assim, quanto você paga? 10? 10. Chefe, olha, por 10 a gente pode fechar. Moçada, ele não tem culpa. Esse profissional, nesse momento, ele não tem culpa, é que ele não foi capacitado. Habilidades e competências ainda estão muito baixas. Então, a única ferramenta que ele tem é preço. Do contrário, o que começa a acontecer? Aqueles profissionais que têm uma facilidade de relacionamento, têm uma facilidade de interagir com pessoas, as empresas param e olham e falam, esse profissional aqui tem futuro. Então, o que a gente vai fazer? Colocar numa sala, chamar o pessoal do departamento técnico e começar a transformá-lo em vendedor técnico. Ele passa dias, horas, meses escutando qual que é o produto, qual que é o ingrediente ativo, qual que é a dosagem, que mato pega, se é pó, se é pré, se é contato, se é sistêmico e tudo aquilo que todos nós aqui conhecemos do lado agronômico, tá? Vendedor técnico, ele se transforma em especialista em produto. O que você perguntar de produto, esse cara vai saber dizer para você. Do produto que ele vende, do concorrente dele, do outro concorrente, ele é especialista em produto. Eu falo que é da mesma forma que um atendente de farmácia. Especialista em remédio. A dificuldade dessa pessoa é que, eu sempre falo quando eu estou ao vivo com vocês, vocês gostam de conversar com um advogado? Nada contra a profissão, mas contra comportamento. O que é ruim na conversa com um advogado? É ouvir o termo técnico. Normalmente eles falam tanto o termo técnico que a conversa fica meio chata. A gente tenta esquivar disso aí. Quando você, agrônomo, está conversando com o seu cliente agricultor e só sabe falar de nome científico de praga, ingrediente ativo, sistêmico, xilema, floema, todos esses termos técnicos, eu digo que a gente está conversando em agronomês. É uma língua que a gente conhece por ser técnico. O mais importante é conversar a língua do seu cliente. E ele não fala agronomês, ele fala agricultês. O que o seu cliente está esperando de você, e por isso a gente está falando de venda consultiva, é uma postura de consultor. O que é o consultor? Consultor é aquele cara que vai dialogar com o seu cliente, fazer pergunta para o seu cliente, conhecer mais as necessidades do seu cliente e, com base nisso, monta um diagnóstico do problema ou da oportunidade. E, em cima desse diagnóstico, recomenda um tratamento. Essa postura de venda consultiva nós temos com os médicos. É só você lembrar o médico que você confia, como é que ele te trata, como é que ele se comporta. Te recebe, te chama pelo nome, já conhece o seu problema e começa a te fazer perguntas que permitam que ele faça um diagnóstico do seu problema e recomende uma oportunidade de tratamento que vai atender às suas necessidades. Eu gostaria que vocês parassem um pouquinho e pensassem em que fase você está. Como é que está sendo o seu comportamento hoje? Especialista em desconto? Especialista em produto? Ou especialista em solução? Como é que você se enxerga? E aproveite e também faça um raciocínio e na opinião dos seus clientes. Como é que você está sendo percebido? Ele te trata igual trata um vendedor de rede? Ele só quer saber de você ou só te procura quando está com dúvidas sobre que mato pega e qual que é a dose do produto? Ou ele está chamando você para uma interação, para ir lá na fazenda, para andar com ele na lavoura e conversar com você sobre os problemas que ele tem?
Esse é um teste rápido que você pode fazer com seus clientes. Começa a perceber como é que ele te enxerga. Quer ter sucesso em vendas? Vem para a turma dos consultores, tá? Só que consultor não é cargo, consultor é comportamento. Pensando em venda consultiva, então, como é que um cara desse trabalha? A venda consultiva, o passo a passo é de acordo com o que você vai ter que fazer a hora que você for interagir. Primeiro passo, abordar o cliente. Toda visita começa na abordagem. A gente sabe que se você errar a chegada, perdeu a visita. Segundo passo, depois da abordagem, fazer perguntas e ouvir respostas para poder identificar as necessidades que o seu cliente tem. Fazer o diagnóstico e, com base nesse diagnóstico, oferecer as soluções. Toda vez que a gente oferece uma solução, oferece um produto, vocês sabem, vocês que trabalham em vendas como eu, que 95% de não a gente já tem quando saiu de casa. Porque existe uma coisa chamada objeção. Então, a hora que você oferecer uma solução, vai vir uma objeção. O que cabe ao vendedor consultivo? Tratar essa objeção, vencer esse desafio e começar a prestar atenção que vai aparecer o famoso sinal de compra. Por mais incrível que você possa parecer, o cliente te avisa quando vai comprar. Sinal de compra pela frente, vamos negociar. Vamos falar de preço, prazo, condição comercial, esse é o momento. Tá? Antes disso, o preço não apareceu. O preço é a última coisa que vai entrar, ele vai entrar na hora do negócio. Negociou? Prepare as suas promessas, prepare o seu pós-venda, que é onde você vai mostrar tudo aquilo que você prometeu. E eu coloco como a última fase, o último passo dentro de uma venda consultiva, é quando você, profissional, vai parar e fazer uma autoavaliação de como é que foi a sua visita. Entenderam o processo da venda consultiva? Então vamos lá. Eu não sou Moisés, mas eu criei a minha tábua de mandamentos. Tá? E na tábua do Masa, primeiro mandamento, não matarás uma venda por falta de planejamento. Do que adianta chegar em algum lugar e não ter planejado antes o que você ia fazer, o que você ia falar? O segredo do sucesso em vendas, 90% está em planejar o que você vai fazer. 10% é executar. Eu sei que muitos de vocês não vão concordar com essa distribuição, mas até a gente terminar o nosso treinamento, até o módulo 5, eu sempre vou estar lembrando para vocês e vocês vão ver comigo que 90% do sucesso está em planejar o que eu vou fazer. 10% é só executar o planejamento que eu fiz. Então, primeiro passo de planejamento é: você está contente com suas vendas atuais? O seu resultado hoje em vendas, e quando eu falo em vendas, eu falo sempre com vendedores, o seu resultado, você está satisfeito com ele, com o dinheiro que você está ganhando hoje? Então vamos fazer um exercício rápido. Do que adianta eu querer saber se eu estou contente ou não, se eu não sei o quanto eu posso ganhar? Qual é o potencial de vendas que eu tenho? Então é a mesma coisa de olhar, pegar uma pizza sem saber quantos pedaços tem, comer um pedaço e achar que comeu a pizza inteira. Não, tem mais pedaço aí. Então conhecer o todo é mais importante para a gente saber o nosso resultado. Pegar um exemplo com soja, que é uma cultura que tem no Brasil inteiro e a maioria de vocês trabalham. 1 hectare de soja, o agricultor investe por ano, pegando dados do ano passado, R$2.000 por hectare em semente, fertilizante e defensivo. Então, todo ano, para cada hectare, ele tira do bolso e coloca na mesa R$2.000 para cada hectare. Vamos imaginar que na sua área de atuação, você tenha 100.000 hectares de soja. Na área que você trabalha, pegando todos os agricultores que estão dentro dessa área, são 100.000 hectares de soja. A R$2.000 por hectare, nós estamos falando de um potencial de venda em soja de R$200 milhões. Você nunca parou para fazer essa conta, né? Mas nessa área de 100.000 hectares, do nosso exemplo, todo ano é comprado R$200 milhões em semente, fertilizante e defensivo.
100 mil reais, 200 milhões, se eu dividir por 200 dias úteis que existe no ano que vocês trabalham, nós estamos falando que o seu potencial de venda, o tanto que você pode pôr no bolso por dia, é de R$1 milhão. E se eu pegar por hora trabalhada, nós estamos falando em R$125 mil por hora. Esse é o quanto você pode vender. R$125 mil por hora, nesse caso aqui, é o quanto você está deixando para o seu concorrente levar a hora que você parou porque você prefere dar uma descansada. Se for para descansar, para planejar como botar a mão em 250, beleza, pode parar para descansar. Vou colocar mais um pouquinho de areia no seu cérebro agora. Nós só fizemos uma conta de 1 milhão por dia porque são 200 dias úteis. Se a gente falar que soja se resolve em 100 dias, nós estamos falando que uma área dessa tem um potencial de 2 milhões por dia. Então, moçada, quem trabalha com vendas, planejamento, como é que eu vou pôr a mão nesse dinheiro ou na maior porcentagem possível desse dinheiro? Tudo isso está no planejamento. Tudo isso está em saber como eu vou acessar a minha área geográfica de trabalho. Como lição de casa dessa primeira videoaula, eu vou deixar para vocês o seguinte: montar um banco de clientes. Porque falar que a área tem 100 mil hectares de soja é fácil, falar que a área é 200 milhões é fácil. O difícil é aonde está, em que cliente está, quem são os clientes que me fazem dar 200 milhões de reais de potencial. Então, como lição de casa, monte um banco de clientes, puxe um rascunho e coloque o nome do cliente, o potencial de vendas que esse cliente tem, quanto você já vendeu, e se você dividir venda realizada por potencial, você vai saber qual que é a sua participação, qual a sua efetividade. Então, só lembrando, potencial de vendas é a área plantada vezes o valor de investimento por hectare. Para ficar fácil para vocês, soja 2.000, milho verão 3.000, porque tem um investimento maior, café 5.000, cana 1.000, cana-soca R$1.000. Tente balizar, se você tem dúvida, pega os 2.000 e usa para qualquer cultura. Tá? Se não na videoaula ao vivo que a gente vai ter, na reunião que a gente vai ter ao vivo, a gente passa esses potenciais. Tá? Então pegue o seu cliente, vê a área plantada, calcule seu potencial. Venda realizada você tem e participação é quanto eu vendi, por qual é o potencial que eu tenho vezes 100. Isso aí vai sempre dar uma porcentagem. Queria agradecer a todos que participaram dessa primeira videoaula. Convido vocês a investir, fazer sua lição de casa e me aguarde na reunião online que a gente vai ter nos próximos dias para a gente tirar dúvida a respeito disso. Muito obrigado e boas vendas.